A partir de agora, com a sua participação, aqui na 88 FM. Começando mais um debate aqui na Rádio 88 FM, como acontece, né? Já há quase 25 anos, às sextas-feiras, nós nos reunimos para batermos um papo, conversarmos, debatermos um assunto. É sempre bom estarmos aqui. O tema do nosso debate de hoje é pregar sem ofender. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, é o que diz o texto de Mateus, capítulo 16, versículo 15. Pregar o evangelho é algo natural para o verdadeiro cristão. Afinal, se cremos que Jesus deu a vida por nós, e por isso podemos hoje ter livre acesso ao Pai, com os pecados perdoados, verdadeiramente libertos. Nosso coração se enche de alegria, não é? E a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então é algo lógico, se estou com o coração cheio de Deus, preciso compartilhar com as pessoas da bênção maravilhosa que é este Evangelho. Nós cremos que há um Deus e só a Ele adoramos. Cremos no Seu Filho Jesus e no Espírito Santo, e os três são um. É esta a base de tudo que cremos. Cremos na palavra de Deus e devemos obedecer tudo que nela há. É a nossa regra de conduta. Mas como pregar o evangelho a quem crê de maneira completamente diferente, hein? Como conquistar pessoas para Jesus sem ofender outras religiões? Como chegar a um equilíbrio de não pregar um evangelho liberal, mas também não ser tão radical, pelo menos no momento do evangelismo? Eu vou começar com aquela bendita o fruto entre os homens, a apóstola Rosane Mesa Barba. Pregar sem ofender. Há alguma técnica, um jeito que nós podemos fazer, apóstola, para pregar sem ofender as pessoas? Com certeza, pastor Dário, é lógico que sim. Nós temos o nosso mestre, né? Aquele que é a nossa regra de fé e prática, nosso alvo, nosso objetivo, Jesus. Ele andou nessa terra pregando a palavra sem ofender. E uma das coisas que eu vejo em Jesus que nós podemos copiar é a empatia pelas pessoas. Eu acho muito interessante que em diversos momentos ele pregou, em diversas situações, mas o que mais me chama a atenção é a empatia que ele tinha pelas pessoas. Quer dizer, antes de qualquer coisa, ele ganhava a pessoa para si, porque ele enxergava a necessidade, ele tinha amor, compaixão, ele observava a necessidade da pessoa, ele sentia, ele chorava com as pessoas, e ele de maneira alguma deixou de falar a verdade, mas primeiro ele chegava no coração. Eu acredito que hoje em dia as pessoas têm que entender isso. Sem amor, sem graça, a gente não pode pregar o evangelho. 1 Coríntios 13 já fala sobre isso. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, vivo, mas se eu não tivesse amor, não adiantaria para nada. Nós temos que pregar o evangelho de amor. Nós temos que enxergar a pessoa que nós queremos alcançar. Nós temos que enxergar a necessidade dela. Nós temos que olhar para ela pensando que aquela pessoa é única, o problema dela é único, e Deus tem solução para a vida dela em todas as circunstâncias. A resposta é Jesus. É Jesus. Amém. Ô pastor Cláudio, eu estou recebendo aqui uma mensagem de um ouvinte, eu vou ler para o senhor. Dentro disso aqui eu vou fazer a pergunta. Ela diz: bom dia, paz do Senhor Jesus. Sou Patrícia, do bairro Santa Clara, Barra Mansa. Respondendo o debate, na minha opinião, devemos chegar sim na educação, na gentileza, com pessoas de outra religião. Mas devemos sim pregar a verdade, que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele. Não há salvação sem ser em Jesus. Nós que somos conhecedores da verdade e não falar nada, Deus cobrará de nós depois. João Batista pregava bem assim: raças de víboras, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Não tinha esse melzinho na boca não, mas tudo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Abração a todos. Será? Como que é essa relação de João Batista, que pregou daquela forma, e como nós devemos pregar hoje? Bom, a gente precisa entender uma coisa, voltando aqui para o nosso país, que nós somos um país de vários credos, precisamos entender que o país ele é laico
mas nos dar a liberdade de professar a nossa fé. Então, cada um tem a sua fé e isso é natural no sentido de que devemos respeitar a fé de cada um. Quando você trata aí a questão do João Batista, aí ele está falando de raça de víboras, ele está falando para as autoridades, ele está falando para as pessoas contra, de fato, ao Evangelho, contra o próprio Cristo, que estaria perseguindo o próprio Cristo. E a autoridade judaica, o Sinédrio, os fariseus, os escribas, que o próprio Cristo vai dizer a eles que vocês são sepulcros caiados. Né? É aquela questão toda farisaica. Agora, trazendo para nós, no sentido de pregar o Evangelho, nós precisamos ter a sabedoria, sim. Precisamos respeitar os credos de cada pessoa. E eu vejo que a melhor forma de você pregar o Evangelho é você fazer relacionamentos. Né? A questão do relacionamento é importante porque cria vínculos. E cria vínculos de amizade. E quando cria vínculos de amizade, você acaba respeitando, né, o outro. E evangelizar é respeitar. Evangelizar não é você impor a sua fé. Evangelizar é você falar da sua fé de uma forma bem natural, né? Isso que todo mundo pregar o Evangelho, esse é o nosso lema, as Escrituras nos apontam essa questão, e você não vai impor nada, né? Você vai falar de quem? De Jesus Cristo. O quanto Cristo transformou a sua vida e quanto isso é bom, e você gostaria de compartilhar isso. Tá certo. Então, a partir do momento que você impõe, as pessoas já ficam meio retraídas. Muito obrigado, pastor Cláudio. Agora, pastor Saulo, eu sou do tempo, não sou o mais antigo aqui, não, tem gente mais antiga aqui, de que a gente pregava o evangelho seguinte: você aceita Jesus, não vai para o inferno. Né? Eu sou desse tempo aí, né? Mas graças a Deus fomos discipulados de outra forma. Se a gente falar essa verdade sem amor, como já ouvimos aqui, é levar realmente a pessoa para o inferno, né? Eu concordo com o seu ponto de vista em relação a essa questão de... Era uma forma muito retrógrada, né, de se aproximar das pessoas. Se você não se converteu, você vai para o inferno. Eu tenho uma frase que eu costumo sempre utilizar ela, que é a seguinte: me ame pela verdade, me odeie pela verdade, mas que seja pela verdade. Só que a realidade dessa frase, ela também deve ser observada o seguinte: tem crente que pensa que deve falar o que acha, o que pensa, e a verdade segundo a concepção daquela pessoa, daquele crente, a torta e a direita. Então tem uma outra frase que eu sempre uso também, que é a seguinte: pessoas maduras não falam o que pensam, pessoas maduras pensam para falar. E o crente, para evangelizar, ele tem que ter o mínimo de maturidade, né, para poder falar de Cristo, falar da salvação. Então a realidade é, pregar a Jesus nem sempre vai ser aceito e agradável a todos os que ouvem, né? Mas a forma como nós pregamos sempre deve ser uma forma boa, perfeita e agradável, como a vontade do Senhor. O pastor Cláudio falou que João Batista falava para os líderes daquela ocasião, né? Será que os líderes de hoje estão precisando ouvir mensagem de João Batista, não, gente? Principalmente aqueles dessas correntes tão liberais que nós temos aí. Apóstola Rosana, fala alguma coisa sobre isso? Interessante que tem todos os tipos de evangelismo, né, pastor Dário? Quando eu estava meditando sobre isso, quando me foi feito o convite, eu estava justamente pensando que muitas vezes nós temos que evangelizar dentro da própria igreja, né? Nem todo mundo que está ali dentro tem conhecimento e tem capacidade de entender o que é nascer de novo, né? Muitas pessoas estão dentro das igrejas sem ter nascido de novo, e elas é necessário também falar para elas o que é nascer de novo, evangelizar, né? Porque muitas pessoas estão dentro das igrejas julgando. E uma das palavras que eu gostaria de citar de Jesus é justamente sobre isso. Mateus 7:1 fala assim: olha, não julgueis para que não sejais julgados. Quer dizer, tenha empatia com a pessoa com a qual você vai falar, não é? E nesse mesmo texto ele fala do argueiro no olho do outro
enquanto você tem uma trave nos teus olhos. Forte. Então, é muito interessante, porque às vezes a gente fica criticando o pecado do outro e a gente está cheio de pecado, né? Eu acho que uma das coisas que faz com que a gente tenha misericórdia no falar do amor de Jesus é justamente olhar para si. É justamente enxergar as traves que você tem nos olhos, o pecado que te... eu sempre falo isso, você já deve ter me ouvido falar, do seu pecado de estimação, que é aquele que você acha que não fere, que não machuca, que não te afasta de Deus. O seu é sempre aquele que não te afasta de Deus, aquele que não tem problema. O do outro é sempre mais perigoso. Então, essas coisas são muito sérias. E eu acho que a gente tem que ter um filtro maior com relação a isso. Dentro das igrejas, até mesmo nós, ministros, pastores, evangelistas, não é? Seja lá o que for, nós temos que ter um cuidado talvez muito maior do que a própria ovelha. Sim, sim. Não é? Sim, temos que para tomar falar cuidado. sem ferir, sem julgar. É verdade. Olha, gente, 11 horas e 23 minutos. Eu já ouvi uma frase, eu gostaria de ouvir a opinião dos 3 debatedores, antes da gente ir para os comerciais, de que antes de nós ganharmos a pessoa para Jesus, devemos ganhar ela para nós primeiro. Sim. Tem fundamento isso? Tem sim. Tem. Eu fui uma que acabei abrindo debate falando sobre isso. A empatia. Empatia. Quando você se coloca no lugar da pessoa, você é capaz de lidar com ela tranquilamente, sem julgá-la e sem feri-la. Porque você se coloca no lugar. Como que eu gostaria de ser tratada? Como que eu gostaria que alguém viesse falar comigo, abordar qualquer assunto? Então é assim que eu tenho que fazer com ela também. Pastor Cláudio. Em parte, né? Porque eu entendo que a questão da conversão, ela se dá pela ação do Espírito Santo, e o Espírito Santo ele age de uma forma bem livre nesse sentido, até pela distribuição de um folheto ele faz com que a pessoa venha a se converter. Sim, sim. Mas eu entendo que, como eu falei, a questão eficaz para você pregar o Evangelho é a questão relacional, é aquela questão de você fazer relacionamentos intencionais, né? Criando esse vínculo. Primeiro criando vínculo, criando amizade. Exato. Tipo, te chamou para o churrasco, te chamou para a feijoada, eu não vou porque eu sou crente, e aí vai ter não crente. E lá vai ter bebida. Lá vai ter bebida, eu não posso me misturar. Jesus Cristo, ele se misturava com os publicanos, com os pecadores. Né? Mas a questão Jesus Cristo ele influenciava. Então, a nossa função, né, como servos, como igreja, é de sermos de fato influenciadores, né? De pregar o Evangelho e não nos contaminar no sentido com o mundo, vou botar entre aspas, mas possamos renovar, né, com a nossa mente, que é a mente de Cristo. Maravilha, pastor Saulo. Bom, a própria palavra de Deus mostra que antes de Jesus chegar no lugar, a fama dele chegava primeiro, né? Paulo a mesma coisa. E de certa forma, isso era ganhar a atenção das pessoas, era ganhar as pessoas para eles, antes que eles chegassem lá para poder falar, né? E quando eles chegavam para poder ministrar e falar do Evangelho, essas pessoas já estavam predispostas a ouvir. A apóstola falou muito bem sobre a questão da empatia, e de fato eu acredito que quando nós nos aproximamos das pessoas com a intenção de pregar o Evangelho, nós já devemos ir também predispostos a nos aproximar delas com esse sentimento de empatia. Não levantar barreiras, né? Exatamente. O que eu vejo muito, o pastor Dário, é que, como a apóstola falou agora, que pegando esse gancho do não levantar barreira, o que mais dificulta para que o Evangelho alcance vidas é a vida do crente, às vezes, né? É aquela conduta dentro de casa, os vizinhos ouvindo, né, uma gritaria, uma brigaiada. Então, assim, se você não está ganhando aquela pessoa para Jesus com a sua vida, você não vai ganhar ela para Jesus de forma nenhuma. Deus vai ter que levantar outro e colocar lá para poder ganhar aquela pessoa. Porque a sua conduta tem afastado ela de Cristo, entendeu? Então, eu acredito que seja muito importante, sim, ganhar a pessoa para si, no sentido de aproximá-la, né, e com empatia, com testemunho, e levá-la a Cristo, não só através da palavra, mas através da conduta, né? Agora 11h28, tá aí a primeira parte do nosso debate, ainda tem muito mais por aqui, tá bom?
Olha, você pode mandar a sua opinião pelo 999-460088. Olha, eu estou aqui com o reverendo Cláudio, da Segunda Presbiteriana de Barra do Piraí, pastor Saulo, melhor falando, ele vai se converter e se transformar em... Mas tudo bem. Amém. Uma brincadeirinha, viu? Da Igreja Batista Livre em Cristo de Valença e a apóstola Rosane Meza Barba. O tema de hoje é pregar sem ofender, né? E nós já estamos recebendo aqui diversos áudios e mensagens sobre o assunto. Mas para a gente dar continuidade aqui, tem uma mensagem aqui que me mandaram, dizendo: bom dia, paz do Senhor Jesus a todos. Eu gostaria de que não fosse divulgado o meu nome, pois eu tenho a minha esposa que me alfineta muito por ser cristão, pois ela fala que é católica, não praticante, né? Mas tem um terço e dorme agarrado com ele, e eu não me sinto bem com isso. E quando vou falar, tem briga dentro de casa. O que devo fazer? Pois isso já tem 5 anos. Quem responde, quem ajuda, quem aconselha esse nosso irmão, hein? Posso ser eu. Começar com o apóstolo? Vai lá. Posso ser eu. Primeiro as meninas. Ele não quis falar o nome, não é isso? Ele não quis divulgar o nome. Não quis divulgar o nome. Bom dia, querida, paz do Senhor. Então, deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que você dorme com a sua mulher e se torna um com ela, você está santificando a vida dela. 1 Coríntios 7 fala sobre isso, tá? Que se você tem, deixa eu ler só para você ter assim, tranquilidade, né? Todavia os casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido ou o marido da mulher, né? Fica assim. Se algum homem ou alguma mulher tem descrente o seu companheiro, não o deixe. O que é necessário fazer? Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. Então, quando você está com ela na cama com terço ou sem terço, você está santificando a sua esposa no relacionamento íntimo que vocês têm. Você tem o Espírito Santo, você é um homem santo de Deus, e através do contato de vocês, você santifica a sua esposa. Outra coisa que eu quero falar para você, e que deixo assim aberto para todos os ouvintes, nós temos que ter um princípio de oração por qualquer pessoa que a gente queira ganhar. Oração, jejum e muito cuidado no testemunho. Se eu quero ganhar uma pessoa, eu tenho que começar orando por ela. Eu vou dizer isso porque eu estava falando aqui em off com os meus colegas que eu me converti, o próprio Espírito Santo pregou para mim, mas eu tinha uma mãe intercessora. Olha só. Eu tinha uma mãe intercessora. Eu não era cristã e a minha mãe intercedia por mim o tempo inteiro, por mim e pelas minhas outras irmãs. Então chegou o tempo do Espírito Santo trabalhar. Por quê? Porque tinha uma ação de um amor de uma mãe orando pelas filhas, e o Espírito Santo veio e eu me converti dentro do clube, ninguém precisou pregar para mim. Aí você vai me perguntar, mas um clube dançando no meio da pista? Foi assim que eu me converti. Então, a minha dica para você, meu irmão, e para qualquer um que queira ganhar a sua família, seu vizinho, seu cônjuge, seja lá quem for, comece a fazer depósito de oração. E peça que essa pessoa tenha uma fé salvadora, para que ela seja salva, alcançada em Jesus Cristo para ser salvo. Maravilha. Ninguém nunca me tirou da mão de Jesus, eu nunca desviei e a fé está arraigada. Pastor Cláudio. Sobre essa questão aí, a gente entra num outro assunto, né, que talvez é a questão do jugo desigual. Não é? Porque houve um casamento com credos diferentes, e isso gera barreiras, gera dificuldades para o relacionamento. Às vezes, pastor, também há que se falar que muitas vezes acontece a conversão durante o percurso do casamento. Ou após a celebração, né? Pode, não sei se foi o caso. Aqui parece que sim. Mas, voltando a essa questão até do jugo desigual, às vezes que isso acontece, né, no nosso meio. Até no meio evangélico, né, há o jugo desigual de tem evangélico, aí acaba trazendo esse conflito. Mas como é que se pode reparar isso? Como é que se pode trabalhar essa questão? Tanto, né, a esposa e o esposo
devem entrar em harmonia, respeitando a questão da fé um do outro, porque são credos diferentes aí. Então, se esse senhor ele deveria conversar com a esposa, se aquilo está realmente incomodando na hora de dormir, ali que o quarto é um leito conjugal, talvez essa questão não deveria estar participando nesse leito. Então eu vejo que eles deveriam conversar e chegar a um senso. Eu tenho a minha religião, você tem a sua, então vamos tentar chegar a um denominador comum e respeitar um ao outro, para que nós possamos seguir o nosso casamento direitinho. Tá bom, pastor Saulo. Então, como a gente não sabe o seu nome, vou te chamar de Mano. Ei, Mano. Ô, Mano, vou te falar um negócio, cara. Cara, o crucifixo não te faz mal nenhum. Essa é a fé dela, né? E nós temos que respeitar a fé do outro, né? Como o pastor Cláudio falou, o reverendo Cláudio falou aqui, como o reverendo Cláudio falou aqui, é uma questão de diálogo, sabe? Vocês conversarem, mas você falou, em 5 anos, isso vem acontecendo há 5 anos, toda vez que a gente vai falar, sai briga. O negócio talvez seja a forma como você fala, a forma como você trata a questão, sabe? De repente, você faz como alguns crentes que, infelizmente, demonizam tudo e falam com o outro, sabe? Desrespeitando, às vezes, a fé da pessoa. Ela dorme com o crucifixo dela ali, crendo que aquilo está fazendo bem para ela, mas você tem que dormir ali com ela, crendo que aquilo não te faz mal nenhum, é uma realidade. Agora, a questão é, você quer ganhar ela para Jesus? Nós não te conhecemos, óbvio, mas você se conhece. Você precisa observar a sua conduta. Como é que você tem procedido no seu casamento, na sua família? Tem 5 anos que você é cristão, se é que você já não se casou cristão, tem 5 anos que você é cristão e tem tentado fazer com que ela deixe o crucifixo, né? Mas a questão é a sua conduta, cara. Às vezes, a forma como você lida com a casa, com a família, né? Como sacerdote do lar, né? De repente precisa você reavaliar aí o seu conceito em relação à sua conduta, né? E a forma como você fala e trata a fé da sua esposa, e tentar entrar num diálogo cordial, sabe? Esperar aquele momento bom, agradável. Sabe qual é o grande problema, pastor Dário? Os casais, às vezes, tentar resolver problemas, a gente lida muito com isso, né? Como pastor, casal tentar resolver problema na hora do problema. Com sangue quente. Com sangue quente. Pois então, assim, você esperar Teria que ser antes, né? Mano, olha, espera um bom momento, entendeu? O coração dela em paz, o seu em paz, bate um papo cordial e faz o seguinte, cara, reavalia a sua conduta como cristão, para ver se nesses 5 anos você tem sido testemunho de Cristo para ela, se Cristo tem sido revelado através de você, se na tua face resplandece Cristo, porque de repente o que ela vê é um cristão que não é cristão dentro de casa, às vezes é cristão na igreja. Então reveja seu conceito, se não for esse o caso, bata um papo cordial e eu creio que Deus vai, e ora, faz como a apóstola falou, ora, meu irmão, porque às vezes o que falta é isso. A apóstola, ela citou o texto de Coríntios, né, de 1 Coríntios, e fala do homem santificar a mulher santificar o homem. Isso. O segmento do texto mostra também que não é apenas com o contato conjugal, né? Eu sei que a apóstola não apontou para essa direção exclusivamente, mas não é apenas com o contato conjugal, né? Mas com a conduta, com a vida. Né? O texto fala que a mulher sábia ganha o seu marido sem uma palavra sequer, apenas com o comportamento cristão, né? Com a vida piedosa. Da mesma sorte o homem. Tá certo. Agora, eu vou levantar aqui uma polêmica. Nós, os crentes, não somos um tanto... não sei se eu vou utilizar, mas nós somos assim meio estranhos, meio esquisitos, né? Será que o problema está nas peças, está na madeira, está na pedra, está no local? Porque eu já entrei em igreja católica, já participei de cerimônias e já fui convidado para ministrar a palavra em igrejas católicas e nada me ofendeu, né? Se eu entrar, por um acaso, num congá, num terreiro de umbanda, para chegar lá para falar de Jesus, nada ali vai me ofender, tá entendendo? Sim. Nada vai me ofender, porque o que está em mim é mais forte, é maior, a minha convicção, ela é plena. Vocês concordam comigo? Amém. Eu concordo. Quero dar um testemunho, posso? Sobre esse assunto? Sou eu. Você falou no início. Deixa eu falar. Eu te disse. Aí, pastor, eu falei. É isso aí. Você profetizou logo no início. Olha, eu sou ponto de equilíbrio, tá? Sim, tá bom, vai lá. Deixa eu falar.
Aconteceu uma situação em que eu estava numa cidade fazendo evangelismo, inclusive, e eu estava na rua e passou uma senhora por mim. E o Espírito Santo falou para mim assim, prega para ela. Só que eu não conhecia, eu estava numa cidade diferente, eu não conhecia, não sabia quem era, e eu estava já cuidando de evangelizar uma pessoa que eu estava conversando. Ela passou e foi embora, e tinha uma pessoa comigo da cidade que conhecia, cumprimentou, e a mulher foi embora. E eu fiquei incomodada com aquilo, depois eu perguntei, irmã fulana, quem é aquela senhora que a senhora cumprimentou, onde mora? E aí eu descobri o nome, eu descobri onde morava, e eu falei para ela, Deus me incomodou para falar de Jesus para ela. E ela me deu um nome, Dona Penha, eu não esqueço essa senhora. E eu fui na casa dela, ela me deu o endereço, e qual foi a minha surpresa quando eu chego lá? Eu estava num congá, era o centro dela. E uma senhora querida, uma pessoa maravilhosa, eu conheci ela dentro da casa dela, eu me sentei com ela, eu ouvi o coração dela, eu compartilhei a minha fé com ela, eu falei de Jesus, eu falei para ela que independente do que ela estava vivendo, da religião dela, que eu via nos olhos dela a tristeza, a decepção, e comecei a falar do amor de Jesus. Sim. Eu orei por ela ali dentro, pastor Dário, e fui embora. Eu não sei o que ela fez com aquela palavra que eu trouxe para ela. Entendo. Mas eu fiz o que o Senhor falou para eu fazer. E nada lhe pegou. Não, e meu coração ardia de amor por aquela mulher. É isso que e ela chorou junto comigo ali, nós nos abraçamos, eu abençoei a vida dela e fui embora. Pastor Cláudio, você ia falar? Sim. Nós temos exemplos na Bíblia, né? Eu gostaria de trazer um exemplo sobre essa questão que foi levantado. É do próprio apóstolo Paulo. Sim, né? Não é o Saulo aqui, mas é o Paulo. É o Paulo. Que ele faz um discurso lá em Atenas, né, no Areópago. E quando ele chega lá e está lá com, né, fazendo esse discurso, ele vai com os filósofos, epicureus e assim os estoicos, que estava debatendo com ele sobre a fé, sobre a religião, essas coisas todinha, e em momento nenhum ele se ofendeu com os vários altares que tinham ali. Até porque Atenas, dizem que para cada esquina tinha um altar. Tinha um altar, que tinha mais. Isso. Né? Então ele começa a olhar, a analisar, e de uma forma respeitosa e estratégica, ele começa a falar da sua fé, sem ofender a demais fé. Sem ofender. Entendeu? Pois é. E ele vai dizer, quando ele encontra lá um altar ao Deus desconhecido, ele falou assim, opa, é aqui que eu vou falar agora da minha fé, é aqui que eu vou falar do Deus que eu conheço, de Jesus Cristo, né? Então, ele não ofendeu os deuses deles, nem ficou ofendido por nada. Então ele começa a falar, trazendo a verdade, e qual foi o resultado? Muitos ali se converteram. Pois é. Né? Então a gente precisa trabalhar esse sentido de uma forma branda, inteligente, tranquila, mas também, né, firme. Eficaz. Né, e eficaz, e também ter firmeza na fé, né? É verdade. Tá aí, 11h47, gente, eu vou para os comerciais, volto já. Tá bombando aqui, viu, de áudios, de gente querendo falar, de textos, não sei o que eu vou fazer, mas volto já. Nosso último bloco do debate com o tema Pregar Sem Ofender, com os pastores Cláudio, Saulo e Rosane Mesa Barba. Pregar sem ofender, né? Eu convidei o meu amigo Padre Juarez Sampaio e ele mandou um áudio para nós aqui. Ele mandou um áudio e vamos ouvir o que fala o Padre Juarez Sampaio sobre esse tema, pregar sem ofender. Bom dia, pastor Dário, bom dia, ouvintes da Rádio 88. Um grande abraço para vocês, graça e paz para vocês, né? Só lembrando que Jesus, quando envia os seus discípulos, seus apóstolos, 72, envia para anunciar a paz, né? Que a paz esteja nessa casa. Se aí morar um amigo da paz, a paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para quem anuncia. A nossa missão é de anunciar a paz, né?
Claro que doutrina todas as igrejas têm, mas depois que você já tem o seu fiel dentro da sua casa, aí você vai tratar das coisas doutrinais. Só lembrar, a nós cristãos que temos aí Jesus como nosso Salvador, né, e a Bíblia, né, a palavra de Deus, o que nos une é muito mais do que aquilo que nos divide. Então sempre é bom a gente buscar a unidade, anunciar com alegria o Evangelho, né? O julgamento não nos cabe, né? Porque quando a cidade não acolhe o anúncio daquele que anuncia, sacode a poeira do pé e segue em frente, né? O julgamento cabe a Deus no final da história. Nós não estamos aqui para julgar nem para condenar, mas a gente está aqui para apresentar um caminho de salvação, que é o Evangelho e a proposta que Jesus nos veio trazer. Então, um grande abraço, que a paz esteja no coração de todos vocês que estão debatendo e ouvindo esse programa. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos. Está aí meu amigo Padre Juarez Sampaio, que participa conosco do nosso debate de hoje. E aí, vocês vão falar o que da palavra do Padre Juarez? Quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Eu quero pegar esse gancho e em Mateus 7, a partir do verso 21, diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, o que eu tenho para dizer, eu concordo com o que o padre está dizendo, com certeza. E se alguém tem dúvida de como proceder, de como falar, de como quem é que entra, quem é que não entra, lembra desse versículo. Quer entrar no reino dos céus? Faz a vontade do Pai. Onde é que está a vontade do Pai? Na palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e nela contém a vontade do Pai. E esse versículo, de forma muito especial, fala que aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu, é o que entrará no reino dos céus. Pois é. Todo esse debate que nós estamos tendo, todos esses áudios que nós estamos ouvindo, refere-se à salvação, a pessoa ir ou não para o céu, né? Vamos dizer assim, através de Jesus Cristo. Então, o caminho é esse, não tem outro caminho, né? Tá implícito, né? Implícito, não, explícito, tá claro. Eu quero fazer a vontade de Deus, obedeço a palavra de Deus. Ok. Então, a apóstola falou que ela é o ponto de equilíbrio, né? Eu sou o ponto de desequilíbrio aqui. De certa forma, eu discordo, né, do posicionamento do padre. Né? Ele falou, sim, Jesus nos enviou para pregar a paz, mas Jesus também nos enviou para pregar o arrependimento. Sim. Jesus nos enviou para pregar o Evangelho, e o Evangelho não trata só de paz na medida da paz que a humanidade entende, né, mas da paz vindoura. E para que haja paz vindoura, muitas vezes nós precisamos ser confrontados, ser tratados. Tá em guerra. Né? O próprio Jesus falou que ele não veio, Mateus 10, 34, ele fala que ele não veio para trazer a paz, mas veio para trazer a espada, a separação. Né? Porque e isso é o Evangelho também. Então nós temos que pregar a paz, nós temos que ser mensageiros da paz, mas também temos que ser mensageiros do arrependimento. Aí eu faço um link com outros dois pontos que a gente já abordou aqui. Eu vou tentar ser o mais breve possível para o senhor não brigar comigo e eu poder voltar de novo. Quanto à questão de ir aos lugares, né? Entrar no centro de Umbanda e coisas assim e tal. E de não se ofender. É óbvio que nós temos que entender que no que nós cremos, né, o Deus que nós cremos e servimos é um Deus poderoso, claro, né, e que somos guardados. A Bíblia fala que aquele que teme ao Senhor tem anjos acampando ao seu redor. Mas a Bíblia diz, né, em Salmos, no capítulo 66, verso 9, diz o seguinte, até um texto que depois os discípulos se lembraram, os apóstolos se lembraram quando Jesus entrou no templo, né, e viu lá os cambistas. E o Salmo 66, verso 9, diz assim: pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que o insultam caem sobre mim. Então, assim, a bem da verdade é que a idolatria ofende a santidade de Deus. Né? E eu não consigo entrar e estar em paz habitando num lugar onde a idolatria é o culto principal. Né?
E não falo isso só em relação à Igreja Católica, né, óbvio, respeitando os irmãos católicos, mas eu falo isso em relação a toda e qualquer outra religião tipo onde há a idolatria, e mesmo na Igreja Evangélica. Nós também somos como nós tratamos aqui, o pastor Dário, o senhor falou de um outro ponto, que é sobre as igrejas que fazem aquelas campanhas, né, aqueles negócios todos. E hoje em dia nós temos muitas igrejas que têm cultos idólatras, e eu costumo dizer, né, fazendo coro com Paul Washer, que o domingo é o pior dia para Deus, porque é o dia onde sobe o maior mau cheiro às narinas de Deus. Por quê? Porque no domingo a igreja está reunida, pastor, mas no domingo a igreja está reunida para adorar a Deus, sim, mas quando você adora um Deus que você não conhece, você está provocando idolatria, você está praticando idolatria. Então nós vemos ministros de louvor no altar que não vão na escola bíblica dominical, então não conhecem sobre Deus e vão adorar um Deus que não conhece, praticam idolatria. Nós vemos crentes que chegam lá na igreja, levantam a mão, chora, balança o braço, mas dentro de casa está com a boca toda suja, falando palavrão para todo lado, uma briga. Desequilibrou, hein? Entendeu? Então, então assim, nós temos sim que ter, né, o zelo, o cuidado e amar ao próximo, e ter a empatia, mas nós temos que ter o cuidado também de não nos permitir tolerar aquilo que Deus não tolera. Agora o Padre Clésio mandou um texto aqui, eu vou ler, tá? Ele diz assim, não somos e não incentivamos a adoração a imagens feitas por homens. Adoração por adoração, acho mais grave a adoração ao dinheiro, ao consumismo, a personalidades como artistas e jogadores de futebol. Certamente que alguns católicos exageram em relação às estatuetas que servem como lembranças de homens e mulheres que foram fiéis a Jesus. Estamos na situação daqueles que queriam apedrejar a mulher pecadora. Jogue a primeira pedra em quem não tiver pecado. Vivemos em um país que fala muito em Deus, mas vive pouco o que Deus nos deixou como legado vivencial através do Evangelho de nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Para mim, o princípio é o amor. Amando uns aos outros, poderemos conviver com todo esse pluralismo religioso. Cabe a Deus julgar cada um, e Ele sabe o que fazer com cada um de seus filhos e filhas. O Espírito Santo ilumine, porque certamente esse debate é quente, ou está quente, né? Uma pena que... Tá bom, eu não vou terminar aqui, porque o texto é grande, mas eu quero mandar um forte abraço ao Padre Clésio. E aí, nós também, como você falou, né, pastor Saulo, nós somos também um tanto idólatras com uma série de coisas. Infelizmente, né? Infelizmente, nós temos na nossa religião, melhor dizendo, né, se assim podemos colocar, um bom número de idólatras, como eu falei. Isso claro, foi forte, algo você falou, hein? Bem muito terrível, muito forte, diante de Deus. Só que a questão toda, o pastor Dário, nós não colocamos a imagem para idolatria, mas o que é adoração? Né? O conceito de adoração precisa ser compreendido para entender se há idolatria ou não. Admiração é uma coisa, idolatria é outra. Né? Prostrar-se para orar, para fazer preces, pedir intercessão, é idolatria. Veja que Satanás ele fala para Jesus, quando ele leva Jesus no cume, né, lá no ponto mais alto da terra, fala assim: se tão somente prostrado me adorares, né, eu te darei tudo isso aqui. Então a palavra adoração, ela significa ajoelhar-se e beijar os pés, né? Uma das palavras que define a adoração no grego é ajoelhar-se e beijar. Então quando nós nos prostramos, nos ajoelhamos e oramos e pedimos a intercessão, nós temos que ter esse entendimento. Também é idolatria. A palavra de Deus diz que o único intercessor entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem, e o Espírito Santo, o outro Consolador, né, que Jesus falou, que também intercede por nós. Tá certo. Pastor Cláudio, por favor. É questão que até o pastor Saulo já falou com toda a propriedade. Quando se fala idolatria, os olhos pulam para a Igreja Católica. Infelizmente, essa é a questão. Mas nos esquecemos que no meio evangélico existe, né, inúmeras idolatrias. A partir do momento que você põe um ídolo no seu coração, você está sendo idólatra. Pois é. Porque você está tirando a centralidade, né, que deve ser Deus no seu coração, e você passa a evidenciar um ídolo. Tá? Então você acaba sendo idólatra. Em Colossenses, eu não esqueci aqui o texto, mas ele está dizendo que tudo que você põe como rudimento, né, tudo aquilo que você fere os princípios elementares da fé cristã,
isso acaba sendo idolatria. Verdade. Um copo com água, um óleo, uma rosa ungida, tudo isso tira a primazia de Cristo, né? Cristo. Menos o sal grosso no churrasco. Isso aí não, isso aí é especial. No churrasco Então, é de Deus. a questão da idolatria, né, que a gente vê que está muito presente no meio evangélico também, tá? É uma afronta a Deus, né? Porque está tirando o lugar dele, tá? De toda Acaba que a gente vai se corrompendo se não observar a palavra. Olha, eu tenho... continua, Só rapidinho. Porque eu me lembro que quando tinha cantores evangélicos, quando eu me converti, ninguém saía correndo, ninguém saía arrancando os cabelos, ninguém pedia autógrafo, ninguém tirava foto. Eles nem tinham segurança, né? Nos shows lá. Não tinha show, pastor. Era culto e aquele cantor ia para adorar o Senhor junto com a igreja. E hoje em dia você vê que mudou bastante, né? É uma pena, mas estamos terminando mais um debate aqui da Rádio 88 FM. Apóstola Rosane Mesa Barba, muito obrigado por ter vindo e vamos concluir o debate. Eu que agradeço, pastor Dário, uma alegria, tá? E eu sempre digo que quando vocês fazem um convite, eu fico grata pela confiança que é depositada em nós. E eu quero, encerrando, declarar mais uma vez: ore pela pessoa que você deseja evangelizar. Ore, coloque diante do Senhor, peça ao Espírito Santo de Deus estratégia, porque Ele dá. Deus dá sabedoria, a sabedoria vem dele. Às vezes nós temos tantas armas ao nosso favor e nós não usamos essas armas porque nós não buscamos ao Senhor. Porque Ele fala conosco, Ele nos dá estratégia, nos dá sabedoria, e a intenção do Senhor é que ninguém se perca, que todos se salvem. Então, se você está orando por salvação em Jesus Cristo, com certeza o Senhor vai ser seu companheiro no evangelismo, na oração, em tudo, para que você alcance essa pessoa. Quero deixar aqui o meu abraço à Igreja Evangélica Rocha Eterna, a todos os meus irmãos, minha irmã que está lá em Londres e nos ouve sempre, a Simone Mesa Barba. Quero agradecer a Deus pela vida do meu esposo amado, um abraço para ele, que está ali no Crisão, né, na Autotec, logo aqui pertinho, me esperando. Então, que Deus abençoe Crisão, você, sua equipe de trabalho, vocês são geniais. Fala para ele que eu vou passar lá para a gente assinar um contrato aqui. Olha aí. Tá bom? De parceria. Olha aí. Abraço, querido. Obrigada. Reverendo Cláudio da Segunda Igreja Presbiteriana de Barra do Piraí, muito obrigado por ter vindo e concluindo, por favor, querido. Pastor Dário, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar mais uma vez aqui, pela segunda vez, né, fazer parte aqui desse debate. E a minha fala final é que, para os nossos ouvintes, né, façam amizades, sejam relacionais, né, façam muito bom. Amizades com o objetivo de pregar o Evangelho intencional, falando de Jesus Cristo. Seja aí você luz aonde você estiver, né, transformando a vida de todos com a renovação da mente, né, a mente de Cristo, e procurando respeitar a todos, seja qual credo que for, lembrando que para ser respeitado é preciso respeitar, né? Então, que Deus abençoe ricamente a todos vocês. Dou um abraço também à igreja lá, a Segunda Igreja Presbiteriana de Barra do Piraí, na qual eu pastoreio, tá? E a todos os ouvintes. Amém, amém. Pastor Saulo, da Igreja Batista Livres em Cristo, em Valença, muito obrigado também por ter vindo e concluindo, meu irmão. A gratidão é toda minha, o pastor Dário, por estar aqui mais uma vez. Eu concluo dizendo o seguinte, se nós queremos ganhar pessoas para Jesus, sem ofender, nós devemos viver o Evangelho, não só pregar o Evangelho, mas viver o Evangelho. Nós devemos orar por essas pessoas, mas também refletir Cristo para essas pessoas. Nós devemos crer na soberania de Deus, entendendo que Deus
faz a obra dele e irresistivelmente salva aqueles a quem ele dá a graça, né? Nós devemos confiar que Deus é poderoso e fazer a nossa parte. Há uma parte que cabe a nós e uma parte que só Deus pode fazer. A parte que cabe a nós é refletir Cristo, e a parte que cabe a Deus é salvar o homem. Eu quero também deixar alguns agradecimentos aqui bem rápidos, tá? Eu quero agradecer a toda a Igreja Batista, Ministério Livres em Cristo, né? Nossa igreja aí na cidade de Valência. Eu amo vocês sabem disso, é nós. E eu quero mandar um abraço também para o Cássio, meu amigo Cássio, da Dug Ternos e Aleatório, né? O Cássio que é uma bênção de Deus na minha vida. Já tem contrato. Já tem contrato. Pode falar à vontade. O Cássio, né? O Cássio da Dug Ternos e Aleatório. Quero mandar um abraço para o Hélio Marques, que é um grande abençoador lá do nosso ministério, da nossa igreja. Ele é da Igreja Universal, mas é um cara que abençoa muito a nossa igreja lá. Amém. Mandar um abraço também para o Marlon Mirra, meu amigo e mestre de jiu-jitsu, e para toda a cidade de Valência, nossos irmãos que estão lá nos assistindo, e agradecer ao senhor, pastor, amém, e aos nossos irmãos que estão aqui, os nossos pastores, apóstolos, né, que estão aqui, e a toda a Rádio 88. Deus abençoe. A Amanda Castro mandando um abraço para o pastor Saulo, que bênção de debate. Marcita também mandando um abraço para você, viu? Gente, eu quero agradecer aqui a minha produção, porque eles sempre dão um show de bola em cada debate que fazemos aqui. Sem eles, eu não poderia conduzir esse debate. Muito obrigado à nossa produção, na coordenação da jornalista Emily Albertazzi. Muito obrigado, eu volto já já com Altar 88, um culto em seu lar. ZYD 501, Rádio 88. Prazer conhecê-lo. Prazer todo mundo.